Oi, gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a essa atividade que abre, então, setembro da PRS, o mês em que a gente fala da prevenção do suicídio, e hoje a gente vai começar esse mês aí com essas três pessoas ilustres aí, os nossos convidados, que eu vou apresentar um pouquinho, e aí depois eles vão falar um pouco sobre isso, perguntas no final, depois da apresentação, depois da fala do Domício, tá? Eu aviso a todos, podem mandar perguntas pelo chat já durante as apresentações, mas no final é que a gente vai abrir para conversas, enfim, e dúvidas, tá? Então, a gente vai começar com a Sara Catalina, que é psiquiatra colombiana, fez psiquiatria aqui na PUC, trabalha com a gente lá. A Berenice, que também é psiquiatra, coordena o Comitê de Prevenção do Suicídio da PRS, e o Domício, que é voluntário do CVV. Então, bem-vindo a todos, obrigada, gente, por estarem aqui com a gente, boa atividade para todos nós. Sara, a palavra é contigo, então. Bom dia a todos. Eu já posso compartilhar aqui a minha tela? Acho que pode. posso, né? Sim, pode. Tá, deixa eu entrar aqui. Vocês estão enxergando aí? Sim, deu. Tá, vou organizar aqui no cantinho, eu acho, para dar início, então. Bom dia, então, a todos. Meu nome é Zaira Catalina Coral Castro, eu sou natural da Colômbia e fiz minha especialização em psiquiatria na PUC. Sou mestre também em medicina e ciências da saúde na área de neurociências e atualmente trabalho como preceptora na unidade de internação psiquiátrica e emergências psiquiátricas do Hospital São Lucas da PUC e atualmente sou membro do Comitê de Prevenção. Quero agradecer, né, a todos por aceitar esse convite, né, um sábado pela manhã, e a ideia é poder aprender juntos sobre um assunto tão importante e preocupante ao tempo, como é o suicídio. Então, minha fala, né, vai ser, vamos falar um pouco, né, sobre algumas definições sobre suicídio e algumas intervenções para reduzir o risco. Deixa eu ver, não estou conseguindo aqui passar. É claro, não tem nenhum conflito de interesse, então, né, com minha apresentação. E eu pretendo, nos próximos, máximo, 30, 35 minutos, poder abordar, né, esse assunto em aproximadamente esses 6, 7 pontos. Então, né, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né, inicia hoje com essa conversa, né, em um mês internacionalmente considerado, né, um mês internacional da prevenção ao suicídio. E eu trouxe, né, queria explicar um pouquinho por que amarelo, né, eu sei que na plateia tem vários colegas da área da saúde, mas também tem pessoas, né, do público geral. Então, por que amarelo? Em setembro de 1994, um jovem de 17 anos, Michael M., cometeu suicídio. E, né, ele tinha um carro, né, um Mustang amarelo, né, e a família, né, no dia do funeral, no dia do velório, eles decidiram, né, a todas as pessoas, os amigos e a vizinhança, poder passar algumas mensagens com fitas amarelas, explicando, né, e motivando que as pessoas que estariam passando por uma situação, um problema emocional, pudessem procurar ajuda. Então, essa campanha local acabou se espalhando também para o mundo fora, né, inclusive aqui no Brasil, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha também, né, chamada Setembro Amarelo. E é um mês, né, que não é um mês comemorativo, né, um mês que existem mais campanhas, né, para aumentar a conscientização da prevenção ao suicídio. O suicídio vem do latim suicídio, né, são dois termos, né, sui significa si, e o sufixo sidium, e, né, que seria o ato de matar a si mesmo.
Historicamente, sempre houve suicídio, né, em todos os sexos, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, em todas as culturas e civilizações. Eu trouxe aqui, né, uma pintura do Bonnet do século XVIII, o suicida, né, ele já retratando um homem, né, que tirou a sua prova de fogo. O suicídio é um fenômeno complexo, né, difícil, né, de ser compreendido, difícil de ser explicado, e não existe uma única explicação, né, tem vários fatores, em várias esferas, né, a nível individual, de relações, comunitário, a nível social, e a gente sabe que a combinação e a interação de múltiplos fatores, psicológicos, biológicos, hereditários, culturais, socioambientais. O suicídio, né, é uma consequência final de um processo de adoecimento. E, né, em termos didáticos, as pessoas, né, que mais sabem de suicídio, né, se fala frequentemente de comportamento suicida. Então, comportamento suicida inclui vários tipos, várias situações, vários estados, né, entre eles o suicídio, mas também inclui ideação suicida, que são pensamentos, ideias de morte, né, contemplações sobre viver ou morrer. Inclui também planejamento, planos de suicídio, elaboração de um plano, né, para tentar e cometer suicídio. Tentativa de suicídio, que se define como um ato auto-infligido com intenção de morte, mas que não tem um desfecho fatal. E suicídio consumado, né, que seria o ato de tirar a própria vida de forma intencional, deliberada e com um método letal. O comportamento suicida, então, né, tem os graus de intencionalidade suicida. Quanto maior seja a intencionalidade suicida, maior é o risco de suicídio. Essa intencionalidade suicida é flutuante, ela oscila, entendeu? A pessoa, o indivíduo pode ter pensamentos, ideias de morte, elas podem progredir a ideias de suicídio, a planos, né, de como se matar, procurar na internet formas de se matar, e progressivamente, né, avançar para um ato suicida e uma tentativa de suicídio. Existem, então, múltiplos fatores, né, fatores sociodemográficos, como, por exemplo, os homens têm um maior risco de cometer suicídio, né, eles tentam mais, né, se suicidam mais comparado com as mulheres. Existem umas faixas etárias, né, jovens entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos que também tentam e cometem mais suicídio. Pessoas desempregadas, geralmente pessoas com uma perda recente, aposentados, solteiros ou separados, pessoas em situações de isolamento social e minorias étnicas e minorias sexuais e de gênero. Bom, existem também fatores psíquicos, principalmente perdas recentes de todos os tipos, né, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um status, né, uma falência financeira, são também fatores de risco, perda de figuras parentais na infância, dinâmicas familiares complexas, traumas na infância, personalidade com traços significativos de impulsividade ou agressividade, história familiar de transtornos mentais e uso de substâncias psicoativas e álcool, história familiar de suicídio, e, né, aqueles indivíduos que têm tentativas de suicídio recentes, recorrentes e graves têm maior risco. Existem também condições clínicas incapacitantes, principalmente aquelas doenças neurodegenerativas, aquelas doenças que produzem epilepsia, traumas medulares, neoplasias malignas e doenças crônicas também mais avançadas, como AIDS. Então, todos, né, esses fatores aumentam, né, o risco de suicídio. Existem também, né, fatores de proteção, que eu acho importante a gente já trazer aqui, como autoestima elevada, um bom suporte familiar, social,
A espiritualidade, religiosidade, razões para viver, ausência de doença mental, né? E quando existe um transtorno mental, um problema emocional, um tratamento adequado, um fator protetor, estar empregado, ter crianças em casa e ter senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada e planejada, e ter também a capacidade, né, de se recuperar diante situações difíceis na vida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas estatísticas, alguns dados, algumas estimativas da Organização Mundial da Saúde sobre o suicídio. Atualmente, 1 milhão, né, existe 1 milhão de mortes por suicídio ao ano. Embora, assim, né, a taxa global de suicídio venha em uma redução gradual, né, entre 2000 e 2019, né, uma redução de 36%, nas Américas, as taxas de suicídio aumentaram em 17%, né, no mesmo período de tempo, de 2000 a 2019. Isso é bastante preocupante, né, principalmente, né, no Brasil e nos países de Centro e Suramérica, que as taxas de suicídio têm aumentado em jovens. Por cada suicídio consumado no mundo, 20 pessoas tentam suicidar-se. O suicídio ainda é subnotificado, né, no mundo e no Brasil. Então, umas taxas globais de suicídio, mas a gente sabe, né, que provavelmente realmente são taxas maiores. Existem diferentes formas de monitoramento e registro, né, existem vários viés culturais, ainda existe um estigma muito grande, principalmente para os familiares enlutados, relatar a verdadeira causa, né, de morte. E Brasil, né, tem uma taxa de suicídio, né, um pouco abaixo da taxa global, mas é uma taxa alta, né, e é evidente, né, que os homens tentam, né, e cometem mais suicídio que as mulheres, quando a gente avalia taxas por 100 mil habitantes. E, né, a gente, né, olhando, né, as taxas de suicídio mesmo, né, que estão reduzindo no mundo, o suicídio é um grave problema de saúde pública, ele continua sendo, né, um grave problema de saúde pública, e um dos motivos que justifica, né, hoje, sábado pela manhã, a gente estar aqui aprendendo e se aproximando de um assunto tão complexo. Mais pessoas no mundo morrem por suicídio do que por doenças como malária, HIV, câncer de mama ou em guerras. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. É a terceira causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos. A taxa de suicídio, né, como falei anteriormente, é maior entre homens quando comparado com mulheres, e mais da metade dos suicídios globais acontece antes dos 50 anos, né, pessoas jovens, né, muitas delas, né, na construção de vários planos ainda de vida. E 96% dos casos de suicídio estão relacionados com transtornos mentais. Esse é muito importante, porque a grande maioria, né, poderiam ter sido prevenidos com um acesso, né, à saúde e um tratamento adequado. E no Brasil, né, no Brasil também é um grave problema de saúde pública. Em 2022, né, 2021, 2022, aproximadamente 14 mil pessoas, né, morreram por suicídio no Brasil. A cada 45 minutos, uma pessoa tira sua própria vida. E no intervalo de 2000 a 2019, teve um aumento de 43% de mortes por suicídio no Brasil. Essa estimativa é bem preocupante, né, porque teve um aumento de 27% nas taxas de suicídio, principalmente em adolescentes. Os estados com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O local, né, a casa, a residência é o cenário mais frequente para cometer suicídio. E os homens, né, frequentemente ou comumente cometem suicídio por enforcamento e arma de fogo, e as mulheres, né, com intoxicação medicamentosa e envenenamento.
Como falei anteriormente, a maioria, né, dos suicídios estão relacionados com transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados, ou quando diagnosticados, não tratados de forma adequada. Um estudo, inclusive, né, de 2002, sobre suicídio e transtornos mentais na população geral, mostrou, né, que principalmente a depressão e o transtorno afetivo bipolar são os transtornos, né, emocionais que mais, né, estão associados com suicídio. Segue, né, o transtorno por uso de substâncias psíquicas, esquizofrenia, e outros, né, como transtornos da personalidade. Dados, né, recentes da Organização Mundial da Saúde considera o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo e o quinto com o maior número de pessoas depressivas. Para 2021, né, no Brasil, tinha 20 milhões de casos de ansiedade e 12 milhões de casos de depressão. E uma pesquisa recente, né, do Ministério da Saúde, que foi publicada em 2022, apontou que 11,3% dos entrevistados relataram ter depressão, dos quais, né, as mulheres relatavam ter o dobro de depressão dos homens, né, e isso eu vou discutir um pouquinho mais para frente, tem a ver também com os impactos e a sobrecarga da pandemia de Covid-19. 53% dos brasileiros também declararam que sua saúde mental piorou após a pandemia. Como são, então, as tendências das taxas de suicídio no Brasil? O suicídio, né, é 3 vezes maior em homens do que em mulheres. Entre 2000 e 2017, né, as taxas de suicídio aumentaram, principalmente em jovens. Entre 2000 e 2017 também houve um aumento da taxa de suicídio no Brasil por enforcamento, envenenamento e pulando de locais altos, mas também teve uma redução de suicídio com arma de fogo quando entrou em vigor o Estatuto de Desarmamento em 2003, né? Esse é um exemplo como algumas políticas de saúde pública acabam contribuindo também de forma significativa na redução do risco de suicídio. Vou passar, então, agora um assunto também bem importante aqui da minha conversa, e é o suicídio, né, na era Covid-19, né, o que aconteceu, né, desde o início, ou após o início da pandemia. No início da pandemia, né, na PUC, com alguns colegas, a gente teve o interesse de investigar alguns predictores de ideação suicida em pessoas com sofrimento psicológico durante a fase inicial da pandemia. Foi uma pesquisa online que se realizou, né, durante abril e maio de 2020, para identificar, né, quais seriam esses predictores de ideação suicida. Contamos com mais de 8.000 participantes. Eles responderam vários questionários sociodemográficos e várias escalas de saúde mental, né, que avaliavam ansiedade, depressão e pensamentos de morte e ideação suicida. Quais foram os resultados na época, né? Uma amostra, né, que majoritariamente estava composta por indivíduos entre 26 e 45 anos, predominantemente mulheres com maior escolaridade. Aproximadamente 1/3 da amostra trabalhava em serviços ou áreas relacionadas com a saúde, e a gente encontrou uma prevalência de ideação suicida de 11,4%. Então, desses 8.000, né, aproximadamente, participantes, perto de 1.000 pessoas tinham tido pensamentos, né, de morte ou pensamentos com ideias suicidas. E a gente encontrou, então, né, 8 predictores de ideação suicida nessa fase inicial da pandemia, que eram jovens entre 15 a 24 anos, solteiros, pessoas de baixa renda, desempregados, indivíduos identificados como LGBTQI+, indivíduos que relatavam, né, presença de um transtorno psiquiátrico, indivíduos que relatavam uso de benzodiazepínicos. Para quem não era da área da saúde, são aqueles medicamentos mais que o Rivotril, o Clonazepam, Diazepam, Alprazolam, e presença de violência doméstica. E a gente também teve um dado bem curioso naquela época, é que ser profissional da área de saúde
parecia ser um fator protetor nessa fase da pandemia. E uma das nossas hipóteses foi que naquele momento, né, ainda no início da pandemia aqui no Brasil, a maioria, né, dos profissionais da área da saúde não estavam exaustos, não estavam sobrecarregados, né, de toda, né, a sobrecarga emocional e psíquica, né, que trouxe a Covid-19. Pelo contrário, naquela época, os profissionais da área da saúde estavam focados, né, salvando vidas, combatendo o coronavírus, em vários locais, né, no Brasil e no mundo, eram exaltados e eram reconhecidos, né, pela labor de estar cuidando, né, das pessoas. Então, naquela época, né, ser profissional da área de saúde se mostrou como um fator protetor. E agora eu vou passar um pouquinho, então, né, ao impacto, né, da pandemia da Covid-19 no mundo. Aqui do lado esquerdo, né, eu trouxe, a gente sabe que no mundo, né, a Covid-19 deixou mais de 6.300.000 mortes, no Brasil foram perto de 700.000 mortes pela Covid-19. Os impactos foram em várias esferas, né? Inicialmente, implicações socioeconômicas. Sabemos que a maior crise sanitária nos últimos séculos, que trouxe uma interrupção abrupta das rotinas de vida, provocando isolamento social, perdendo também as redes de apoio, aumentou os conflitos familiares e interpessoais, aumentou as dificuldades para as pessoas com necessidades especiais. Teve também, né, um aumento das desigualdades sociais, aumentou o desemprego, teve falências financeiras, e a maioria, né, fomos invadidos por um sentimento de incerteza sobre o futuro. Por sua vez, essas implicações socioeconômicas trouxeram várias implicações na saúde mental, aumentando a ansiedade, depressão, desesperança, pensamentos de morte, e comportamento suicida em grupos, né, principalmente em 5 grupos vulneráveis, né, que naquela época, isso foi já, esse estudo aqui é de 2020, vários, né, pesquisadores e pessoas, né, que tinham experiência nessa associação de tragédias, né, e suicídio, já indicava, né, que quem teria mais risco de suicídio seria pessoas com Covid-19 e seus familiares, idosos, trabalhadores da área da saúde, principalmente enfermeiras, cuidadores e cuidadoras, mulheres e adolescentes, né? Então, seriam os grupos que teriam maior risco e que a gente teria que ter maior cuidado. A gente sabe, né, que os impactos psicológicos e psiquiátricos da Covid-19 serão relevadas, né, as consequências futuras serão reveladas com o tempo. Eu trouxe também aqui um estudo de julho, foi publicado agora em julho de 2022, de os problemas de saúde mental em funcionários, né, de hospitais, né, foi um estudo bem amplo, então teve a participação de vários hospitais no mundo, e mostraram, né, que os profissionais da área da saúde tiveram um incremento global da prevalência de ansiedade e depressão em 25%. Esse estudo também apontou que quem tinha mais risco, né, eram pessoas jovens, mulheres, né, e pessoas com condições pré-existentes já conhecidas como fatores de risco para suicídio. Eu trouxe também aqui um estudo bem interessante da Revista Brasileira de Psiquiatria, né, uma das revistas mais importantes no mundo. Tem vários colegas aqui de Porto Alegre, de São Paulo. E o que mostrou, né, esse estudo? Eles tentaram comparar as taxas de suicídio após o início da Covid-19 em base em mortes por suicídio entre 2000 e 2020. E o que eles encontraram? Que a Covid-19 não alterou as taxas médias de suicídio no Brasil, porém, houve um aumento de mortes por suicídio em mulheres, aumentou em 7% em mulheres e 9% em idosos. E agora, né, eu vou passando também para outra parte da minha fala, que são algumas medidas efetivas de prevenção, né, que fazem parte das diretrizes da Organização Mundial da Saúde de 2021, né, a Organização Mundial da Saúde enfatiza, né,
que essas 4 medidas, né, seriam bastante efetivas e poderiam ser aplicadas e replicadas em escolas, colégios, né, empresas. Um deles seria limitar o acesso aos meios, então, pessoas, né, que têm maior risco têm que ser impedidas ou limitadas para o acesso a agrotóxicos, medicamentos, venenos, ou locais, né, que as pessoas pudessem pular ou tentar suicídio. Fomentar habilidades socioemocionais, principalmente nos adolescentes, ter uma cobertura responsável pela mídia, principalmente na divulgação de casos de suicídio, e identificar e tratar e seguir pessoas com comportamentos suicidas. Vou focar aqui, e é com relação à cobertura responsável pela mídia. Existe, então, né, o efeito BERT, que é o risco de contágio, e a forma como é divulgado. E esse é um chamado, né, à mídia e para todos nós que temos, né, acesso e usamos, né, as redes sociais. Como, né, a forma como é divulgado, a forma como é transmitido o suicídio pode ser um gatilho para um próximo suicídio numa pessoa suscetível ou sugestionável. A gente sabe que aumenta de 2 a 4 vezes o risco de suicídio de 15 a 19 anos, quando aparecem manchetes, né, glamourizando o suicídio, ou tentando mostrar o suicídio como uma única saída. Então, esse efeito, né, pode encorajar a imitação de um comportamento suicida, principalmente em adolescentes. E existe também, né, um efeito papageno, né, que é um efeito protetor, que também, né, ao invés de divulgar, né, fotos ou cartas da pessoa, né, que cometeu, que tentou suicídio, a gente possa divulgar exemplos de pessoas famosas e comuns que trataram doenças mentais e evitaram o suicídio, divulgar possibilidades de apoio e tratamento, né, inclusive orientar que locais as pessoas poderiam procurar ajuda, e estimular, né, estratégias positivas de enfrentamento. Então, né, tem uma diretriz, né, que eu trouxe aqui a foto, que ela explica de uma forma mais ampla, assim, né, o que a mídia, né, deveria de levar em consideração quando faz uma reportagem, uma divulgação sobre suicídio. Evitar manchetes, mostrar que a ideação suicida é frequente na depressão, mas que a imensa maioria das pessoas, né, quando faz um tratamento, consegue lidar de uma forma mais adequada. Evitar fotografias ou cartas de despejo que tentou ou cometeu suicídio, não normalizar o suicídio como uma solução, porque não é, e sempre, né, divulgar e espalhar, né, esperança e a possibilidade de buscar ajuda. Com relação aos adolescentes, então, focar, né, não no suicídio, né, as campanhas com adolescentes devem ser focadas, né, em saúde mental, identificar quais desses adolescentes, né, necessitam de apoio e tratamento, e principalmente as habilidades socioemocionais, né, devem focar na resolução de problemas e como lidar com estresse, uso saudável da internet e redes sociais, e fortalecer vínculos sociais e atividades saudáveis. Vou passar, então, agora um pouquinho com relação à abordagem e avaliação do risco de suicídio. André, eu estou bem de tempo? Sim, a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, um pouquinho mais, tá? Passar bem? Talvez. Não, tranquilo. Tá. Então, a avaliação do risco de suicídio é um desafio, né, mesmo para profissionais qualificados, treinados, né, com experiência, é um desafio, uma avaliação do risco, ela flutua, oscila, é um indivíduo que agora não tem risco de suicídio, em alguns minutos, em algumas horas, ele pode ter risco de suicídio. A Organização Mundial da Saúde alerta alguns fatores de risco, né, que devem ser sempre levados em consideração, porque acabam aumentando ainda mais o risco, como tentativa de suicídio, e se for recente, aumenta 100 vezes o risco de suicídio, presença de um transtorno mental, e história familiar de suicídio, principalmente em familiares de primeiro grau. Existem também comuns em indivíduos que
pensam em suicídio, né? Um deles é a ambivalência, é um sentimento, e são vários pensamentos, né, de querer morrer, mas ao tempo continuar vivendo, né, e acho que essa ambivalência é muito importante quando a gente faz intervenções, né, para poder avaliar que ele teria, né, motivos e outras razões para viver, e que teria também a oportunidade de ter um tratamento, né, para o sofrimento que ele está passando. Tem também um alto grau de impulsividade, né, e essa impulsividade, né, podem ser estados emocionais transitórios, né, às vezes a pessoa está pensando em suicídio num momento de impulso, depois de uma perda, depois de uma recriminação, ou depois de uma rejeição, né, que podem mudar em minutos, horas, né, então é muito importante, né, lembrar, né, dessas situações quando a gente está avaliando o suicídio. E são pessoas que têm uma rigidez cognitiva, né, que tem a ver com uma inflexibilidade, e achar que a única saída, né, para essa dor, para esse sofrimento, é o suicídio. Eu trouxe aqui, né, alguns tipos de comunicação, verbal ou não verbal. Vou tentar passar mais rapidamente, né, tem algumas manifestações verbais, né, diretas, como a pessoa fala abertamente, né, que quer se matar, que quer cometer suicídio, ou indiretamente usando frases como eu não aguento mais, eu não vou continuar, talvez, né, não nos vejamos mais. Tem manifestações também não verbais, né, diretas, como uma pessoa que, do nada, né, e sem motivo algum, né, ele teria, né, para comprar uma arma, ou medicações, ou corda, ou indiretamente, né, começa a escrever, ou envia mensagens, ou começa a doar pertences pessoais. O risco de suicídio, existem também algumas situações, né, que a gente sabe que aumentam, né, e que devem ser investigadas e questionadas em um paciente, né, que a gente suspeita, né, que ele poderia ter, né, um risco de suicídio, ou que ele verbaliza estar em sofrimento psíquico. E são, né, uma situação de desespero, de angústia extrema, desesperança, delírio, desamparo, depressão e dependência químicas. Esses estados devem ser questionados e investigados, mesmo quando o paciente, né, procura um atendimento para uma queixa clínica. Acho que essa parte, esse slide é bem importante, porque é um slide que, né, é para todos os profissionais da área da saúde, não necessariamente para profissionais da saúde mental. São 3 perguntas, né, que devem ser feitas para todos os pacientes, né, mesmo que ele consulte por uma queixa clínica. Você tem planos para o futuro? A vida vale a pena ser vivida? Se ela seria bem-vinda. Se as respostas, né, dessas 3 perguntas sugerem risco de suicídio, deve ser questionado, né, se ele está pensando em uma forma de se machucar, né, ou se ele teria algum plano para se machucar ou para tirar a sua própria vida, e se ele fez uma tentativa de suicídio recente, né, uma tentativa de suicídio recente aumenta 100 vezes o risco de cometer suicídio. Existe também uma classificação, né, de um risco de suicídio baixo, moderado ou alto. A gente usa algumas escalas e alguns questionários que auxiliam também nessa avaliação, né, mas essa avaliação é principalmente para o profissional da área da saúde, né, o que, né, de que forma, né, que eu posso ajudar nesse momento, né, se é um risco de suicídio baixo, moderado ou alto, quais intervenções, né, eu devo usar, né, quais intervenções nesse momento para proteger a vida do paciente. E, já para entrando na parte final da minha fala, eu trouxe aqui até um alerta, né, porque vários dos indivíduos, né, que cometeram ou tentaram suicídio, eles tiveram contato com serviços de saúde, né, 90% dos falecidos consultaram no ano anterior um serviço de emergência ou um serviço de saúde mental, 50% no mês anterior e 30% na última semana. 40% consultaram com médicos de cuidados primários no mês anterior da morte. A maioria de pessoas consulta por queixas clínicas, né? Daí que é tão importante, né, poder também investigar e questionar como está, né, sua saúde mental.
E existem, né, algumas situações de risco de suicídio maior, como, por exemplo, nas 2 primeiras semanas após uma alta psiquiátrica, um maior risco também após alta de um pronto-socorro por uma tentativa de suicídio, e as primeiras semanas também após iniciar um antidepressivo. Todo paciente, então, né, com risco de suicídio, ele deve estar com um acompanhante, seja um familiar, um amigo. Rapidamente, então, também trouxe um estudo aqui, não existe nenhuma evidência que mostre, né, que perguntar de forma aberta sobre comportamento suicida, sobre pensamentos e ideias de morte, vai aumentar o risco de suicídio, né, o contrário, né, uma forma que a gente tem de intervir, né, que essa pessoa possa colocar para fora o que está sentindo e que a gente possa ajudá-la. E, né, existem várias abordagens, né, para os pacientes, né, em risco de suicídio, algumas vão ser umas abordagens, né, pacientes têm que ser internados, mas para aqueles, né, que estão, né, com um risco baixo, né, todas as psicoterapias funcionam, e as abordagens farmacoterápicas, né, vão estar voltadas ao diagnóstico de cada paciente. Eu trouxe aqui alguns critérios de internação psiquiátrica, né, como ideação suicida com planejamento, verbalização do plano suicida. O paciente pode não ter ideação suicida no momento, mas tem vários fatores de risco, né, e não tem uma rede de apoio, um suporte familiar, né, deficiente, e várias tentativas de suicídio recentes. Eu estou terminando por aqui, mas eu queria deixar essa frase. E é que toda a vida, né, que se perde por suicídio, né, vai ter um impacto muito importante nas pessoas próximas, né. Então, a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes, e a gente sabe o quanto, né, impacta, né, nas próximas gerações, né, uma morte por suicídio. Graças por sua atenção. Aqui está meu e-mail, né? Quem quiser, posso compartilhar a minha apresentação e alguns dos estudos que eu trouxe. Muito obrigada, Saira. Obrigada pela participação aí, pelos ensinamentos nessa atividade aí. Obrigada. Muito importante esses teus comentários, e depois a gente vai abrir um espaço para as pessoas também fazerem perguntas e comentários. Vou passar a palavra, então, para a Berenice. Tudo contigo, Berenice. Bem-vinda, mais uma vez. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho, então, do nosso Comitê de Prevenção ao Suicídio, que foi criado há alguns anos, né? A ideia desse comitê é poder justamente fazer esse tipo de levar alguma informação para o público, tanto da área da saúde como fora da área da saúde. A gente não tem a função de atendimento, porque a gente não teria perna para isso, e também não é a proposição da Associação de Psiquiatria, mas esse tipo de atividade de conhecimento, de treinamento, é algo que o comitê está à disposição. Então, as pessoas que precisarem de escolas ou da área da saúde, que quiserem realizar alguma atividade, a gente está à disposição, vocês podem fazer contato com a associação, que a gente pode auxiliar na elaboração de algumas estratégias, ou até mesmo de alguma atividade como essa que a gente está fazendo agora, né? Bom, eu também queria falar um pouquinho da importância de todos esses dados que a Saira trouxe para a gente, pensando no público da área da saúde. Se a gente levar em consideração o que a Saira nos disse, né, de que muitos desses pacientes, eles são atendidos no mês anterior ao suicídio, ou da tentativa de suicídio, eles são atendidos pelo menos pelo clínico geral, ou buscam o posto de saúde, são atendidos pela enfermagem, ou pelo agente de saúde. Então, assim, é importante que a gente que trabalha na saúde esteja atento a esse tipo de situação, e que a gente possa ter uma noção de como encaminhar esses casos, né? E eu acho que a gente só consegue fazer um bom acolhimento e conseguir identificar o risco se a gente conhece esses dados epidemiológicos, né? Então, é importante a gente saber de que as pessoas que têm dor crônica, que têm doença psiquiátrica, que têm depressão, que têm transtorno bipolar, que têm abuso de substâncias, elas estão mais em risco, né? E que quando a gente tem um paciente que tem
vários desses fatores, isso multiplica o risco, né? Porque a pessoa entra na fila várias vezes, né? Com vários riscos associados. E isso torna a situação mais grave. Então, a partir do momento que a gente começa essa epidemiologia que a Saira trouxe para a gente consegue fazer essa avaliação melhor e identificar mais os riscos, né? Outra coisa importante que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre o que a Saira trouxe para a gente no final, e aí pensando no pessoal da área da saúde, na enfermagem, no agente de saúde que vai atender esses pacientes, né, de como a gente recebe esse paciente, como a gente aborda, né. Pode parecer pouco, eu acho que o pessoal do CVV vai falar para nós depois da importância do ouvir atentamente com respeito, isso pode parecer pouco, mas não é, isso é muito importante, né. Muitas vezes esses pacientes não têm com quem conversar ou não têm coragem de falar para as pessoas da família que estão com esse tipo de ideia, com esse tipo de sentimento. Então, o poder ouvir, né, é uma coisa que ajuda bastante. Ter empatia, não criticar, né, e primeiro entender o que aquela pessoa está passando, o que ela está sentindo também é algo que ajuda muito, né. Aquilo que a Saira nos trouxe várias vezes, de que o paciente que faz uma tentativa de suicídio, ele está muito mais em risco do que alguém que nunca fez uma tentativa. Se a tentativa é recente, o risco aumenta. Se as tentativas são várias, o risco aumenta também. Então, isso é importante a gente saber, porque existe uma crença popular que é completamente errada, de que quem quer faz, não tenta. Isso não é verdade, né? A gente sabe que é exatamente o contrário, né? As pessoas que tentam são as pessoas que estão mais em risco, e o que os estudos nos mostram é que se a gente acompanha essas pessoas ao longo dos anos, elas vêm a falecer no futuro mais por suicídio e até por outras causas de morte também, talvez se coloquem em outras situações de risco, do que as pessoas que nunca fizeram tentativas, né? Então, a partir do momento que a gente tem alguém que faz uma automutilação, que a gente vê muito nos adolescentes, né, aquela coisa de se cortar, se machucar, ou alguém que faz uma tentativa de suicídio, sistematicamente vai precisar de alguma avaliação e acompanhamento, porque elas são pessoas que estão mais em risco. Tá? Outra coisa que eu acho importante, também pensando no pessoal da área da saúde, né, de como a gente recebe esse paciente, são mensagens não verbais de respeito. Por exemplo, a gente pode oferecer um lenço para o paciente, oferecer uma água, né? Se a pessoa está chorando muito, poder aguardar que a pessoa se acalme e que a pessoa siga falando, né? Dizer para a pessoa que, bom, a gente tem tempo, né? Pode chorar e aí depois a gente vai conversar mais, né? Ser honesto com o paciente, eu acho que é muito importante, né? Não dá para dizer para o paciente assim, não, tu não vai precisar internar, ou eu não vou chamar o psiquiatra para nos ajudar, se a gente sabe que isso não é verdade, né? Se existe o risco do paciente internar, a gente não promete algo que a gente não vai poder cumprir. O que a gente pode prometer é assim, olha, eu vou estar aqui para te ajudar, vamos ver o que é possível fazer para que tu te sinta melhor, né? Existem coisas e tratamentos que podem ser feitos que ajudam isso que tu está sentindo, né? Então, poder dizer coisas que a gente sabe que são reais e não prometer coisas que a gente não vai poder cumprir, né? Poder focar mais no sentimento do paciente é uma coisa importante, e perguntar sobre ideação suicida, como a Saira disse, não é algo que aumenta o risco, pelo contrário, é algo que ajuda, né? O paciente vê que alguém está entendendo o que está sentindo, e aí investigar se tem um plano, né? Essa questão do plano é bem importante, a Saira também falou para a gente, né? Se o paciente tem um plano de pular de um lugar alto e ele mora num local rural, ele não tem acesso, isso é de menor risco do que alguém que mora no 10º andar e tem o plano de pular de um lugar alto. Então, a gente tem que avaliar o plano e a gente tem que avaliar o quanto que aquilo é possível para aquele paciente, né? Alguém que tem um plano com arma de fogo e não tem acesso, está num risco menor do que alguém que tem um plano com arma de fogo e é um policial, por exemplo, e tem uma arma de fogo em casa, né? Então, tem que avaliar, a gente está avaliando o risco, né? Bom, outra coisa que eu acho importante, de novo, para o pessoal da saúde, assim, é jamais concordar em guardar segredo, né? Se o paciente está com esse tipo de ideação, neste momento, a proteção do paciente ela é mais importante do que o sigilo, tá? Então, a gente nunca vai combinar com o paciente que a gente vai manter sigilo numa situação de risco, né? Por exemplo, às vezes a gente tem um paciente que sofreu uma violência, sofreu uma situação, um trauma na vida, não quer que a família saiba sobre isso e está com ideação suicida.
Aí a gente combina com o paciente que a gente não precisa falar sobre o trauma, se ele não quer, né, mas que a gente vai ter que chamar a família e falar de que existe essa ideação suicida, né, e aí a gente chama a família e vê as intervenções que são possíveis ser feitas, né. Não sei como é que está meu tempo, daí a minha ideia não era falar muito. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, Berenice, pode seguir. Tá. Bom, outra coisa importante na avaliação, né, para enfermagem, para gente de saúde, é a gente começar com perguntas abertas, como a Saira trouxe antes para nós, né? Então, assim, como é que você está se sentindo, a vida vale a pena, como é que... E a gente pode ir crescendo, né? Então, por exemplo, assim, tu tem ideias a respeito de morte, tu já pensou em morrer, e aí, no final disso, então, a gente pode perguntar se a pessoa já pensou em fazer algo para morrer, né? A gente não precisa chegar e perguntar logo de cara se a pessoa tem ideação suicida, se a pessoa pensa em se matar, se a gente não introduziu esse assunto ainda, às vezes o paciente leva um susto, né? Se a gente chega e pergunta direto isso sem ter abordado o assunto de tristeza, depressão, morte, né? Então é importante também que a gente possa fazer uma intervenção, uma introdução a esse respeito, né? Não entrar direto no assunto, né? Bom, e aí então ver se o paciente fez algum preparativo, coisas que ele pensa para resistir a esse sentimento de vontade de morrer, né? Por exemplo, tem pessoas que vão nos trazer a questão da religião, ou a questão de ter um familiar que depende dele, né? Isso são coisas que a gente sabe que são fatores de proteção importantes, né? Bom, e aí uma coisa fundamental é assim, a partir do momento que a gente identifica o risco, especialmente se o risco for grande, é nunca deixar o paciente desacompanhado, né? A gente pode pedir para alguém da equipe ficar com o paciente, pode ser até o vigilante, ou o pessoal da limpeza oferecer um cafezinho enquanto eu vou telefonar com um familiar e chamar o familiar para vir até o local de atendimento para acompanhar esse paciente, mas uma coisa importante é a partir do momento do risco a gente não deixar essa pessoa desacompanhada, né? E aí vai ser feita uma avaliação se o paciente vai precisar internar, se o paciente vai ter que ficar sob vigilância em casa, que é uma coisa que às vezes a gente faz, se a gente acha que o risco é menor e que é uma família que consegue dar esse suporte, né? Ou se a gente vai poder fazer um atendimento ambulatorial se o risco não for tão grande, tá? Ter consultas frequentes é muito importante. Tem um trabalho da Organização Mundial da Saúde que mostra que fazer pequenas intervenções, como dar um telefonema, pacientes que não estão num risco tão grande, que não internaram, dar um telefonema, perguntar como o paciente está, às vezes mandar um cartão postal, são coisas que já diminuem o risco, né? Então, essa questão de poder ter um contato, ter uma consulta mais frequente é uma coisa que ajuda bastante, tá? Diminuir o estressor, então se o paciente está brigando com a família, às vezes pedir que ele fique um tempo na casa de outro familiar, ou afastar do emprego, se o emprego for o estressor, a gente quando diminui esses fatores, a gente consegue diminuir o risco também. Aumentar a rede de apoio, né, então contar com a família, a comunidade, são coisas que ajudam bastante, tá? Encaminhar para tratamento psiquiátrico quando for o caso, isso é fundamental, né, e, finalmente, assim, aquela questão que a Sara nos trouxe das pessoas que são impactadas pelo suicídio, né? A gente sabe que em torno de 5 pessoas próximas são bastante impactadas quando alguém morre por suicídio, entre familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, se a gente pensar que a gente tem em torno de 1 milhão de mortes por suicídio no mundo, por ano, a gente tem 5 milhões de pessoas que estão ligadas a esses casos e que vão precisar de atendimento, né, após um suicídio. Então, a gente também tem que pensar na intervenção que a gente faz antes de prevenção e no acolhimento e auxílio que a gente dá para essas pessoas próximas quando sofrem uma situação dessas após uma situação de suicídio. Bom, eu acho que é basicamente isso, né, e a gente pode conversar mais depois nas perguntas. Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece, obrigada, Berenice, pelas contribuições, e eu vou passar, então, a palavra para o Domício, que é voluntário do CVV, e vai conversar um pouquinho, então, de como é que é o trabalho do CVV nessas situações, né, contar para a gente um pouquinho de como é que vocês trabalham e como é que a gente pode usar um pouquinho desse conhecimento de vocês e dessa técnica de vocês quando a gente se depara com essas situações, né. Tudo contigo, Domício, obrigada. Obrigado. Então, como foi dito, meu nome é Domício, eu sou voluntário no CVV há um pouco mais de 8 anos,
E o CVV é um serviço de valorização da vida que existe já há 60 anos, com atendimentos ininterruptos. Os motivos do CVV existir, acho que já foram elencados pelas duas falas anteriores, né? Então, num certo sentido, infelizmente, o CVV trabalha cada vez mais, porque o ideal seria que o CVV não existisse, ou não precisasse existir, né? Mas haja visto os índices, né? Pelo visto, a gente tem trabalhando mais ainda, né? O CVV, ele tem em torno de 4.200 voluntários no Brasil, distribuídos em 120 postos, então, que são sedes, né, em cidades distribuídos, e todos esses postos têm grupos de pessoas. E esses postos, eles oferecem vários serviços a nível nacional. Um serviço é o 188, que são os telefones, né, que ficam nestes postos, em que os voluntários prestam o serviço de escuta, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. Nós temos o serviço do web também, que, através do chat, que as pessoas podem também entrar em contato, que os jovens têm gostado bastante desse serviço. Tem o virtual online, então nós temos voluntários que atendem em casa, né? E tem o serviço comunidade, que é o que nós fazemos, eu estou fazendo neste momento. Nós vamos em instituições, escolas, enfim, onde nos pedem para ir, nós vamos, em grupos, né, falar sobre valorização da vida, que esse é o serviço do CVV Comunidade, que com a questão da pandemia a gente tem trabalhado muito online, né, mas muito mesmo, né. Então, o que a gente costuma falar? A gente fala que o grande ganho do CVV, e talvez que tenha feito que o CVV dure 60 anos, é escutar. E escutar. Porque uma pessoa que liga para um 188, essa pessoa, nós não temos identificador de chamada, ela não precisa dizer o seu nome, ela não precisa dizer a idade, e ela não precisa, principalmente, representar nenhum papel. Então, ela não precisa ser um professor, ela não precisa ser um trabalhador, ela não precisa ser um engenheiro, ela só precisa falar do que está com ela. E tudo que ela falar vai ser acolhido, com atenção, com carinho, sem julgamento, sem tentar uma orientação, sem qualquer tipo de trabalho terapêutico, porque esses 4.200 voluntários distribuídos no Brasil são pessoas leigas, não precisam ser especialistas da área da saúde, ou de qualquer área que seja voltado para a saúde mental. Muito antes, pelo contrário, são pessoas que sentem vontade, que se sentem chamadas a ajudar o outro, a ajudar o próximo, e que desenvolvem essa escuta através de uma capacitação que o CVV oferece, que vai em torno de 3 meses, mais ou menos em algumas noites ou finais de semana. Essa pessoa faz essa capacitação para entender o que é escutar sem julgar. E por isso as pessoas que entram em contato com o CVV, elas se sentem à vontade, porque elas não são julgadas, elas são questionadas, elas não são atordoadas com perguntas, né? E o pessoal pergunta, mas como é que vocês fazem, então, se vocês não intervêm, se vocês não fazem condução? A gente escuta. Realmente escutar entendendo o que a pessoa está dizendo e acolhendo sem julgar, né? E isso é interessante, porque se a gente for pensar, nós estamos sempre representando papéis, né? Por exemplo, eu estou representando um papel aqui, eu sou uma pessoa, eu sou um profissional, mas aqui eu sou o voluntário do CVV. Mas eu posso estar falando com vocês e estar deprimido e não deixar transparecer e vocês não perceberem. E eu posso, quando desligar aqui, ligar para um 88 e dizer, olha, eu não estou legal. Acabei de falar pelo CVV, falei sobre o que a gente trabalha com valorização da vida, mas eu não estou bem. Né? Na verdade, eu estou me sentindo assim, não falo para ninguém porque eu não quero que as pessoas pensem algo de mim, não quero decepcionar, ou eu tenho que ser forte, ou eu tenho que estar sempre resolvendo coisas. Ali, quando eu ligo, quando eu entro em contato através desse serviço CVV, eu posso ser eu, o meu eu interno, aquele eu verdadeiro que às vezes está muito entristecido. Né? Então, quando a gente fala de escutar, é assim, a oportunidade que as pessoas têm de serem elas mesmas. E o interessante, quando eles ligam, por exemplo, para um 88, gente, desde criança até idoso,
E às vezes é um idoso para contar uma novidade, algo que aconteceu de bom no dia. Às vezes é uma criança que está sozinha em casa, posso conversar um pouco contigo? E claro, casos também de pessoas que estão muito mal, muito deprimidas, ou com algum tipo de transtorno, e que ligam, às vezes, como uma última cartada, né? E aí vocês vejam os nossos serviços, nós temos os plantões, né? Por isso que é um serviço ininterrupto, 24 horas por dia, todos os meses do ano, inclusive datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, né? O CVV está atendendo, porque eu posso ligar daqui de Porto Alegre e cair no Rio de Janeiro, ou cair num outro estado, ou numa outra cidade do interior, né? Porque como uma utilidade pública, e ele é filantrópico, nós temos essa parceria de ter um 88, que é um serviço para qualquer um gratuito. Uma pessoa sem crédito pode ligar para um 88, né? Ou de celular, de telefone fixo, como queira, porque não tem custos, né? Então, é isso que a gente oferece, uma escuta sem julgamento, né? E aí nós atendemos os mais diferentes casos e, como foi falado antes, né, os índices aí de jovens, de idosos, são pessoas que ligam bastante. E a novidade nos últimos anos tem sido as crianças, que têm ligado para trocar uma ideia, para conversar, para contar alguma coisa. E muito pela web a parte de jovens, né? Adolescentes e adultos jovens, né? E que, claro, lá eles também podem falar, eles não são identificados, eles não precisam botar a imagem na tela. Então, a questão da pessoa poder ser ela mesma tem sido o que tem dado cada vez mais vida ao CVV. Especificamente nesse mês, que nós chamamos de Setembro Amarelo, o CVV fala e tem atuação porque ele fala justamente de valorização da vida. Então, a gente não sai fazendo alarde, estão morrendo tantos, as pessoas estão se matando, porque isto não conscientiza. O que conscientiza é a gente se dar conta que mesmo que nós estejamos vivendo numa sociedade adoecida, nós precisamos ter um autocuidado para poder viver bem, porque não é fácil viver. Nós estamos saindo de uma pandemia cheia de privações, né, de coisas que nós não nos planejamos, né, e como foi dito aqui, nós ainda vamos ter alguns efeitos ao longo do tempo pós-pandemia, né, e o CVV tem trabalhado muito nesse sentido, porque com a pandemia a solidão aumentou, o isolamento aumentou, as pessoas ficaram mais angustiadas, mais entristecidas, e tinha um telefone, ao menos um telefone. Então, foi uma forma da pessoa sentir proximidade e amenizar um pouco a sua solidão, né? Então, quanto mais solidão, mais isolamento, mais discriminação, mais nós, o CVV, vamos trabalhar, com certeza, né? Porque as pessoas elas estão querendo falar algo que, às vezes, elas mesmas não entendem. Mas quando elas ligam para o CVV, elas começam a falar e elas sentem que não estão sendo julgadas e que não precisam representar um papel social, elas vão falando e elas vão se entendendo melhor. E o interessante é que, às vezes, a pessoa diz, muito obrigado por ter me escutado, adorei o que tu falasse, e a gente pouco falou, ou quase nada falou, mas a pessoa foi autorizada a falar sobre si, que é uma grande carência nossa, né? A gente se sentir autorizado a ser a gente mesmo, né? A gente representar os nossos papéis como devemos, né? E como podemos, mas também podermos ser a pessoa que nós somos, né? Que eu acredito que tem sido o grande clamor do social e do mundo as pessoas poderem ser outorgadas a serem, né? Como são e quem são, né? E é isso que o CVV acolhe. O CVV acolhe justamente essa escuta das pessoas, que elas possam falar sobre as suas dores, né? E essas dores têm sido a grande ferramenta do CVV. Então, num certo sentido, a gente tenta combater um pouco esse silêncio que tem falado. Esse silêncio que, na verdade, tem sido a grande doença que nós temos percebido, né? E nós sabemos, quanto mais eu silencio minhas coisas, né, quanto mais eu emboto as minhas coisas, mais elas vão eclodir de uma forma que não vai ser muito saudável, né? Então, é isso que a gente faz com os diferentes, né, que nós fazemos. Hoje nós estamos aqui, mas esse mês de setembro nós temos vários voluntários,
do CVV Comunidade que estão online ou fisicamente falando essa mesma fala que eu estou falando com vocês, né? E o interessante é que a gente tem a mesma fala, porque a gente representa uma organização, né, que presta um serviço social, mas cada um com o seu jeito de ser, né? Com o seu jeito de ser, que, na verdade, o que nos une, a nossa essência de trabalho, é boa vontade. Inclusive, da gente se sentir útil, sabendo que a gente está conseguindo ajudar alguém, só escutando, né? E a grande dificuldade, talvez, seja a gente fazer esse treinamento que o CVV oferece, da gente entender, assim, ó, que a gente não tem que resolver o problema da pessoa, que a gente não tem que dizer uma frase mágica, que ela tem um insight, que, muito obrigado, amanhã já vou mudar minha vida, porque não é isso, né? Realmente é escuta. Às vezes a pessoa pergunta, mas vem cá, só escutando ajuda as pessoas? Olha, o dia a dia tem dito que sim, né? Tipo assim, a pessoa liga, olha, eu estou te entendendo, eu estou aqui, estou te escutando, eu entendi que tu disse isto. Quer dizer, a gente só repete o que ela disse, eu entendi, tu dissesse isso, isso e isso. Às vezes a gente pode até pensar, já pensasse diferente, né? Ou até assim, se o caso é mais grave ou mais sério, quem tu tem perto de ti, quem tu poderia procurar, um amigo, quem sabe, né? Se tu quiser conversar pessoalmente com alguém, mas não é condução. São apenas, às vezes, sugestões que a gente percebe que o caso realmente está sério, né? Porque o nosso foco é a valorizar a vida. Que vida? A vida que a pessoa tem. Seja ela como for ou como esteja ou onde esteja, né? Mas nós precisamos ver uma luz no fim do túnel e entender que, por mais que eu sinta que o meu vizinho está com uma vida melhor do que a minha, mais sucesso do que eu ainda sou uma célula, eu sou uma pessoa. Eu tenho importância e eu posso fazer algo, né? Então, na verdade, quando a gente pensa, quando tem uma ideação suicida ou chega a vias de fato, é porque eu já fiquei desesperançado. Então, a pessoa, quando ela pega o telefone e liga 188, ela ainda tem uma esperança. Assim, quem sabe alguém lá me escuta, né? Quem sabe vai dar certo. E a pessoa só fala, ela se sente acolhida, escutada e não julgada, e ela se remonta um pouco mais de esperança para seguir adiante, né? Então, é por isso que a gente não faz alarde para índices, né, de suicídio, por mais que saibamos todos os índices que foram apontados aqui hoje, a gente esteja inteirado deles, né, porque nós fazemos capacitações, né, e treinamentos ao longo do ano. E a gente vai se atualizando com esses dados, né? Até porque o CVV também trabalha com hospitais, com rede de saúde pública, né? Trabalha nos postos, trabalha no CRAS, todos esses lugares nós frequentamos conversando sobre a mesma coisa, valorização da vida, né? E o interessante é que, como a gente trabalha em diferentes órgãos, instituições, nós trabalhamos com diferentes faixas etárias. E por mais que as perguntas tenham diferentes conotações, na sua essência sempre são as mesmas. Eu tenho sentido a minha vida? Eu posso fazer algo com a minha vida? Será que vale a pena? Tu acha que eu devo ter esperança para mim, comigo? A essência é essa, né? E quando a gente faz rodas de conversa, que nós fazemos, muitas pessoas acabam descobrindo que elas são mais parecidas do que pensavam, né? Que as nossas questões, na sua essência, são muito semelhantes. Não são tão distintas, né? Nós aqui temos todos nós voltados para a mesma causa. Por quê? Porque algo nos trouxe para os papéis que nós desempenhamos hoje, algo da nossa pessoa, do nosso ser, né? Que aqui formamos um grupo e que tem o intuito de fazer as pessoas que estão aqui conosco refletirem e tomarem consciência disso. Por quê? Porque a gente acredita em saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? Esse é o nosso sentido. E é nisso que o CVV acredita através desses serviços que ele oferece, que o principal deles é a escuta. E aí a gente sempre enfatiza, com sigilo, com anonimato, né? Eu acredito que isso é que tem dado vida de 60 anos ao CVV, né? Eu devo poder ligar para lá e não precisar dizer domicílio, que eu sou de Porto Alegre, o que eu faço, se eu tenho família, se eu não tenho. Não, eu ligo e falo, olha, eu não estou legal,
estou precisando conversar com alguém, está acontecendo isso. Legal, Domis, que bom que tu ligasse, eu estou aqui para te escutar. Vamos lá, vamos conversar um pouco, né? E o interessante é que o CVV é constituído dos mais diferentes tipos de pessoas. Nós somos voluntários de diferentes faixas etárias, diferentes contextos e N profissões. E todos acabam se descobrindo no grupo com coisas muito parecidas, que é a causa, essa causa humanitária, essa coisa que a gente até precisa de ter sentido e dar sentido à vida, né? E nós voluntários ganhamos muito com isso, não é uma coisa assim altruísta, bonita, grandiosa. A gente tem retorno, a nossa vida fica com sentido. Então eu posso passar uma semana me sentindo sufocado e tendo que trabalhar e correr atrás de compromisso e uma série de coisas. Quando eu sou voluntário, eu me sinto recompensado em termos de vida. Então é uma troca. E quanto mais a gente tem consciência que essa troca ela é legal, ela é salutar, mais essa coisa toda se propaga, né? Então essa é a nossa grande causa, né? E por isso a gente sempre divulga 188, 188, 188, porque a nossa experiência tem dito, as pessoas se lembram desse número, né? Quando a gente vai nos locais, a gente distribui folder, né? E o pessoal deixa em cima da mesa, e às vezes o colega que não foi na palestra pega e vê o número, memorize e um dia liga, né? Então é isso, não, para aí, eu não posso falar com meus colegas, com meus amigos, em casa nem pensar, deixa eu ligar para esse número, para ver o que rola, né? E é isso o serviço que a gente oferece. Então, o que estrutura o CVV, o que dá base ao CVV, são todas essas ansiedades, essas tristezas, essas carências, né? Todos os transtornos mentais que nós sabemos que existem, né? É isso que eclode lá, e que aparece lá, com diferentes discursos, com diferentes falas, mas que é importante que a pessoa entenda que ela ali possa ser ela mesma e que ela vai ser escutada. E por isso que nós temos pessoas que ligam, às vezes, com frequência, inclusive, né? Inclusive pessoas que fazem tratamento psicoterapêutico ligam porque elas entendem que é diferente. Que uma coisa é ter acolhida e escuta no consultório, encaminhamentos, algumas tarefas terapêuticas, é diferente de lá só poder falar. E ser escutado por uma pessoa que ela nem sabe de que profissão é, porque a gente não fala, né? A gente não fala, muitas vezes a gente não diz o nome da gente, né? Pessoas como eu, que tenho nome diferenciado, quando eu trabalho no 88, eu tenho um outro nome. Né? Por quê? Para preservar o anonimato de ambas as partes, né? E porque a pessoa sinta assim, ó, que ela, né? Que um dia não vai dar um azarão, meu Deus, agora o cara sabe de mim. Então, na verdade, é sempre essa regra máxima, né? A proteção de quem entra em contato com o CVV, esse sigilo e esse anonimato. Eu acho que praticamente eu dei assim uma visão geral do CVV, e aí eu fico aberto para as perguntas aí, para o pessoal, né? Tá bem, Domici, obrigada. Enquanto a gente está recebendo as perguntas aí, só estão chegando elogios aí, mas as perguntas ainda... Ó, a Luciane Secon disse aqui, fantástica essa fala, Domici. Primeira vez que ouço voluntário, muito bom o encontro. Uhum. Então, assim, enquanto a gente aguarda as perguntas, eu vou fazer alguns comentários e vou começar pela tua apresentação aí, Domici. E eu acho que uma coisa importante que tu está salientando aí, que vocês fazem, é essa acolhida sem julgamento e sem preconceito, né? E aí, eu trabalho na rede pública também, e a minha pergunta é como é que a gente ajuda as pessoas que vão atender, vão acolher esses pacientes a não se assustarem, a não terem preconceito, a não julgarem. Como que vocês fazem, que dicas tu daria, né, para a gente que está aqui te ouvindo, de como a gente lida com isso, né? Porque vocês também, quando chegam para fazer a capacitação de vocês, enfim, uns mais, uns menos, né, mas essas coisas estão na gente, né, o preconceito, o medo, o julgamento, né, e como é que a gente pode ajudar
né, nas equipes que vão fazer esse trabalho de receber esses pacientes a lidar com isso? Ótima pergunta, e não, é uma pergunta complexa. Primeiro, a gente faz muita capacitação e treinamento porque nós nos entendemos como extremamente semelhantes às pessoas que ligam, né? Então, na verdade, num certo sentido, somos todos irmãos, e a gente tem a consciência que hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar ligando para o 188, mesmo sendo um voluntário. Então, quer dizer, hoje pode estar sendo um dia bom, uma fase boa de vida, amanhã ou depois não. Então, o que a gente entende? A gente entende que quando a gente fala, não, a gente atende, a gente é desprovido de preconceito. Claro que a gente se esforça muito para isso, porque nós somos a pessoa que somos e na sociedade e na família que crescemos. Então, nós não somos imunes aos preconceitos, mas nós não podemos deixar que eles tomem a frente, ou que eles inibam uma fala. Então, eu posso receber uma ligação de uma pessoa me relatando um fato que me choca, que eu digo, poxa, aí eu me dou conta, isso é teu, isso é da tua cultura, da tua pessoa, que tu precisa, nesse momento, saber que lugar isso precisa ocupar para que tu tenha escuta. Essa é uma luta diária, na verdade, né? Porque nenhum de nós é desprovido de tudo, essa é a nossa verdade, né? Tanto que nós temos qualidades e defeitos, né? Mas a verdade é que nós somos muito imperfeitos, acreditando que a gente possa melhorar, evoluir, se desenvolver, né? Então, assim, claro que nos nossos grupos nós nos damos conta, porque a gente fala, olha, a gente não faz, por exemplo, um estudo de caso, a gente não fala das pessoas que ligam, mas a gente fala da situação que nos impactou. Então, recebi uma situação assim, que era uma questão de gênero, ou era uma questão de violência doméstica, seja o que for, que mexeu comigo. A gente precisa acolher, entender, aceitar que mexeu. No momento que mexeu, eu estou pronto para continuar escutando, né? E claro, em alguns casos, a gente pode até com muito carinho, com muita atenção, dizer assim, tu não me leva a mal se eu te passar para um outro voluntário, eu conversar com uma outra pessoa. É muito difícil a gente fazer isso, mas se a gente sente que a gente pode estar comprometendo a escuta, a gente pode fazer, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu achei ótima essa tua última fala, da gente reconhecer os limites da gente também, né? E entender quando aquela situação está na nossa frente, a gente não consegue lidar, que a gente precisa pedir ajuda, né? Que é isso que tu tá dizendo, vamos trocar de profissional, vamos chamar outra pessoa para seguir te ouvindo aqui comigo, ou enfim, vou te passar para reconhecer as limitações, né? Isso. E eu acho acho que é importante a gente poder salientar isso, porque as pessoas que... Oi, fala. Eu queria complementar também, dentro disso, da importância da gente poder trabalhar em equipe, né? Exatamente. Das pessoas, por exemplo, num posto, poderem ter um espaço para discutir os casos, pensar juntos na abordagem, né? Ou mesmo na hora de uma situação de urgência, quando eu vou deixar o paciente com outra pessoa para chamar a família, talvez chamar alguém da equipe, algum colega para nos ajudar a pensar, né? Porque é bem isso que o Domício falou, às vezes as situações, elas podem, num primeiro momento, ser chocantes, ou dependendo da história pessoal da gente, algo pode me chocar e não chocar o meu colega, né? Então, a gente poder trabalhar em equipe, poder contar com a equipe para ajudar a pensar, tanto na hora da situação, como depois também, né, poder avaliar, assim, nesse caso, o que eu podia ter feito diferente, né? O que deu certo, o que não deu certo aqui, né? Isso é uma coisa bem importante, assim, da gente poder contar com os colegas e não ter... E dentro disso, Berenice, o que eu acho que é importante também, que eu costumo salientar quando a gente fala disso, e que o Domício falou, é a gente devolver um pouco de esperança, né, para aquela pessoa que a gente está atendendo, né. Eu acho que a desesperança é um dos fatores mais importantes que a gente precisa avaliar quando fala desses pacientes, porque quando tem esperança, a gente ainda tem por onde trabalhar e onde se pegar e tentar, enfim, ajudar, né. Mas outra coisa que eu acho que é muito importante, vocês veem que a gente está falando muito de prevenção, a gente está falando muito de atendimento prévio disso, né.
E uma coisa que eu costumo salientar e que eu acho que é importante a gente pensar em como fazer isso também é pós-eventos. Né? Normalmente, quando acontece um evento desses, a gente não fala mais nisso. Comenta ali rapidinho, né? Dá uma fala, fulano, né? Aconteceu com fulano, Beltrano, isso, e acaba por aí. Né? E quando a gente trabalha nas equipes de atenção básica, eu acho que é importante a gente sistematizar, ou pelo menos salientar a importância de falar depois disso também, né? Senão fica aquele elefante em cima da mesa ali que ninguém fala, né? Então, assim, a importância de poder falar depois também, né? E de poder trazer isso até para poder pensar, bom, o que a gente pode fazer diferente numa próxima vez? O que não funcionou aqui? Né? O que a gente podia ter feito diferente? Né? Que são questionamentos que fazem a equipe amadurecer e pensar no assunto, né? E o Domis... Fala. Também é uma coisa que se retroalimenta, digamos assim, né? A gente sabe que um dos fatores de risco é ter história de suicídio. No momento que houve um suicídio, os outros familiares vão se tornar um grupo de risco, né? E exposição a trauma também é um fator de risco, né? Então, por exemplo, se eu tenho um suicídio dentro do hospital, ou dentro do posto de saúde, né? As pessoas da equipe que atenderam esse caso, elas também ficam em risco, né? Então, quando a gente faz isso que tu está dizendo, de poder falar sobre isso, poder mexer na ferida e ver como é que se encaminha depois que aconteceu uma situação muito traumática, né? Que é o caso do suicídio, a gente também está fazendo prevenção, né, para esses familiares ou para esses profissionais ou para as pessoas que tiveram contato com essa situação, né, então isso também é prevenção. Né? Exatamente, porque às vezes, e esse é um assunto que assusta muito, e as reações são as mais diversas, né, uma vez eu estava atendendo uma pessoa alta após, sei lá, a quarta, quinta tentativa, e a pessoa que estava comigo disse, mas tu não conseguiu ainda? Então, assim, eu acho que da gente poder, nesse momento, acolher isso também, entender a dificuldade daquela pessoa, dizer, bom, vamos parar tudo, vamos começar no outro patamar aqui, vamos conversar de uma outra forma, né? Então, assim, eu acho que é importante a equipe também estar se cuidando, né, nesse momento. Sim. E outra coisa é da pessoa poder respeitar seus limites, né? Porque, assim, talvez tenham pessoas que não lidem bem com isso e que não devam trabalhar com esse tipo de paciente. Ok? Né? Todos nós temos áreas em que a gente gosta de trabalhar e áreas que a gente não gosta de trabalhar. Então, acho que vão ter pessoas que vão ter mais aptidão para trabalhar com esse tipo de paciente e talvez tem pessoas que vão ficar mais mexidas com isso, acomodadas, que não devam trabalhar com esse tipo de paciente. Nenhum problema nisso, né? O importante é a gente poder reconhecer, né? Se gosta de trabalhar com isso ou não. Até para dentro da equipe poder ajudar essa pessoa, né, a entender por que não gosta, o que qual é a dinâmica, né, para essa fala do eu não gosto, eu não quero, né, de qual é essa dinâmica. Isso que eu enfatizo muito, assim. E a outra coisa que eu acho que o Damis falou que é muito importante, tu estava falando aí do trabalho voluntário, de como isso ajuda os voluntários, né, e esse eu sou do Comitê de Voluntariado da PRS também, e esse é o nosso lema, fazer o bem faz bem, né, a gente começou por aí, né, por reconhecer que fazer o bem faz bem para quem faz bem, né, então, assim, eu acho que isso é uma coisa super importante de vocês terem essa capacitação, de vocês poderem trabalhar com essas coisas em vocês mesmos, porque não é fácil, né, trabalhar com isso o tempo todo, todos os dias, né, por isso a minha pergunta de como é que vocês lidam, vocês, com isso, né, depois de uma carga de horas ouvindo, né, sobre isso, de como vocês, voluntários, lidam com isso. Né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez, e é super importante, depois se tu puder colocar, disponibilizar para a gente as outras formas de contato, tá? Também para a gente divulgar, além do 188, Vou colocar o site do CVV ali, né? Uma coisa que talvez seja importante, se eu puder complementar, é que, assim, ó, claro. O serviço que a gente faz não é tarefa fácil, porque às vezes ligam para nós, entram em contato conosco com histórias semelhantes às nossas ou que nos impactam. E a gente tem que considerar que algumas pessoas ligam com a intenção até de nos paralisar um pouco, né?
olha, eu estou te ligando, mas o meu caso é muito sério, é sem saída, eu só vou te contar, mas não tem solução. Então, se a gente não se prepara, a gente cai nessas armadilhas, né? Por isso que a gente se apoia um no outro, a gente se escuta, né? Porque já que a gente trabalha com escuta, a gente tem que se escutar e se apoiar um no situações, esses treinamentos, né? Porque somos todos humanos, né? E nós não estamos imunes a tudo, isso não existe, né? Então, realmente, a gente tem que estar sempre se preparando. Eu vou colocar o site ali, tá? Ótimo. E, gente, antes da gente seguir, tem algumas coisas que eu gostaria que vocês comentassem aí, trio. Lá na rede pública onde eu estou trabalhando, a gente também está trabalhando a prevenção de suicídio, né? E tem alguns trabalhos que a gente está fazendo um trabalho com as equipes também. E tem algumas coisas que eu gostaria que vocês comentassem, até porque são tão em voga, né, na população em geral, e eu queria saber, queria que vocês comentassem um pouco. A primeira coisa, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno de exercitar seu livre-arbítrio. Eu acho importante a gente há pouco tempo hoje, a gente conversou até eu e a Catarina como que a gente ia apresentar, né? Mas uma perspectiva que eu gosto muito de pensar é sobre a questão histórica do suicídio, né? Dependendo da sociedade, o suicídio ele pode ser visto de diversas maneiras, né? Já teve sociedades em que o suicídio tinha uma dimensão religiosa, né? Então era uma coisa que as pessoas faziam quase como uma oferenda aos deuses, né? A gente tem hoje ainda questões assim, de terrorismo associado ao suicídio, né? Então a gente vê que existe uma questão cultural, mas a partir da Revolução Francesa e a imagem que a gente tem hoje, o suicídio ele é visto como uma questão de saúde, né? Como estado a uma situação de muito sofrimento, de doença. E se a gente pensar na questão que a Saira trouxe de que 95% dos casos estão ligados à situação de doença mental, acho que a gente pode parar para pensar como é que é essa questão de liberdade se a pessoa está doente, né? Acho que a liberdade seria se a pessoa tem tratamento, né? Melhora da sua condição de saúde e aí mantém esse tipo de opção, né? Mas, na verdade, o que a gente vê na grande maioria das vezes não é isso, né? Que quando a pessoa trata a sua condição de saúde, trata a sua depressão, as ideias suicidas, elas diminuem muito ou desaparecem, né? Então, acho que é muito importante a gente considerar essa dimensão do ponto de vista da saúde, né? Uma outra questão. Alguém mais quer comentar alguma coisa, Domício, Saira? Eu quero só complementar, porque assim, claro. A gente sempre conversa que existem vários estudos com as pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio. E todas essas pessoas, elas se arrependeram quando estavam perto da morte. Tem um estudo, eu não me lembro agora a fonte do pessoal da Golden Gate, né? Aqueles que sobreviveram falaram que durante a queda eles se arrependeram. Por que é importante? Porque a gente precisa entender que isto é um momento de tirar a dor e não tirar a vida, porque parece que a dor está maior do que a pessoa. Se a gente não pensar nisso, a gente meio que desiste com a pessoa que entra em contato conosco no CVV, né? Porque ela vai nos convencer que realmente a vida dela está uma desgraça, está tudo ruim, que realmente está difícil de viver, a gente vai concordar. E não é eu não entendo como uma questão de livre-arbítrio, mas eu entendo como um direito à vida, né? E que aquilo vai passar e que ela vai continuar com o direito a viver, explorar a sua vida, construir sua vida, né? E esses estudos corroboram isso, né? E quando o CVV escuta sobreviventes e familiares de sobreviventes, fica constatado isso. Que bom que não deu certo, que bom que eu estou aqui, eu estou com esperança de novo, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Né? É para a gente ficar também fortificado para ir adiante. É isso. E dentro do que o Domício falou, também uma outra coisa importante é assim, a gente vê muitas situações em que tem campanhas de proteção. A Golden Gate é um exemplo disso, né? Eles colocaram uma rede grande agora na Golden Gate que não tem como pular. Se a pessoa pula, ela cai na rede, e é uma rede meio inclinada que a pessoa fica meio presa ali, dá tempo do socorro chegar, né? Se fosse assim, a pessoa
se teria impedido o acesso ao Golden Gate, por exemplo, iria morrer de outra maneira. A gente não teria uma modificação dos índices de suicídio só porque a gente diminui o acesso à arma de fogo, ao Golden Gate ou a qualquer outra situação. E o que a gente vê não é isso, né? Que quando tu diminui o acesso, os índices acabam diminuindo mesmo, as pessoas acabam morrendo menos por suicídio, né? Então, isso significa que tem muito essa questão do momento, da dor, do desespero, do impulso, né? E que quando a gente consegue frear, impedir isso, a gente acaba tendo muito menos tentativas e muito menos mortes, né? Então, eu acho que isso é um sinal exatamente do que o Domis falou, né? De que as pessoas parece que mudam de ideia quando tem o acesso diminuído. Algum comentário a mais sobre isso? Eu tenho uma outra questão que eu gostaria que a gente comentasse. Posso passar para a próxima? Então, tá. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? Falar um pouquinho. Tem alguns estudos, né, com relação, né, ao que é o pensamento, né, então, a gente até conversou um pouquinho do comportamento suicida, né, tem pensamentos, ideias de morte, que isso, né, pode estar presente em qualquer um de nós, né, a gente pode ter, né, pensamentos de morte, em algum momento da vida, desejar estar morto, né, o que, né, a gente tem que levar em consideração e quando a pessoa começa a ter uma ideação suicida, uma intencionalidade de tirar a vida. Então, né, sim, né, a gente tem que levar em consideração que pessoa que fala, né, de pensamentos de morte, pensamentos ou ideias de suicídio, ela tem o risco, sim, tem que ser avaliado, tem que ser abordado, melhor entendido, né, o que será esse pensamento, esse sentimento, né, se ela está com um transtorno mental em curso, deve iniciar um tratamento. Mas tem alguns estudos, né, que mostram que pessoas que têm pensamentos e ideias suicidas, né, ao longo da vida, elas podem vir a ter, né, tentativas de suicídio no futuro. Alguém mais? Eu queria complementar de que a gente acompanha muito esses casos no nosso dia a dia na prática psiquiátrica, né, e a gente vê que existem alguns pacientes que têm pensamentos mais crônicos, né, e aí eles têm períodos em que esse pensamento desaparece, volta, né, e tem pacientes não, que têm esse tipo de quadro, de pensamento uma vez, e não voltam a ter mais isso, né. Então, assim, dentro daquilo, da apresentação que a Saira trouxe, de que o suicídio ele é multifatorial, né, normalmente a gente não consegue identificar uma causa, né, existe uma situação de doença, de depressão, mais um estressor ambiental, mais uma história de trauma, talvez uma doença física. Normalmente a gente tem várias coisas colaborando para surgir esse tipo de ideia, né? E isso é muito variável, né? Ao longo da vida, a gente vê pessoas que tiveram isso e depois nunca mais voltam a ter, e pode ter um outro grupo de pacientes que tem isso de maneira crônica. Alguém mais? Algum comentário a mais sobre isso? Não? No trabalho da Sarah é abordado um pouquinho isso, mas eu também queria isso, que é, não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Acho que a gente tem que saber como que a gente fala, né? A gente falar como a gente está falando hoje, por exemplo, não é algo que aumenta o risco, né? O que aumenta o risco é quando a gente fala assim, tu ouviu falar do fulano, olha o que aconteceu, né, então vem aquilo que a Sarah trouxe, assim, de como que é abordada a situação, né, que a imprensa não deve abordar, não deve noticiar. Então, se tem uma notícia mais sensacionalista, ou se a gente fala isso no boca a boca, ou na rede social de uma maneira mais sensacionalista, divulgar o método que a pessoa tentou ou cometeu suicídio, divulgar cartas de despedida, isso são coisas que podem aumentar o risco, né, mas a gente falar em estatística, falar em fatores de risco que estão associados, fatores de proteção, isso não aumenta o risco, né, perguntar para alguém se a pessoa está com esse tipo de ideia, isso não aumenta o risco, né, o que aumenta é ficar falando sobre casos especificamente. Meio que mistificando, né, essa tentativa, meio que glamorizando, né. Exatamente. Por exemplo, esses dias eu vi na internet uma postagem assim, pessoas famosas que cometeram suicídio, né? E daí falava o nome da pessoa, o método, cartas de despedida,
fotos de uma pessoa na beira de uma janela, por exemplo. Este tipo de coisa são coisas que colocam em risco, né? Inclusive, a gente deve denunciar quando a gente vê esse tipo de... Tem ali no Facebook um botãozinho, acho que no Instagram também tem de denúncia. A gente deve denunciar esse tipo de publicação, porque são publicações que aumentam o risco, né? Enquanto que divulgar, por exemplo, o Setembro Amarelo, intervenções que fazem a prevenção, né? Isso não aumenta o risco. A outra questão que eu ia falar era da mídia, né? Aí na tua fala, mas eu não sei se Domitila e a Cata querem falar alguma coisa além disso, assim, que a gente já comentou aqui sobre isso. Eu quero falar da experiência do CVV, né? Como foi dito, né? Acho que depende da forma como se fala, né? A forma e o objetivo. Por exemplo, nós do CVV, a nossa experiência tem dito que tem sido extremamente saudável falar, né? Eu já fui 2 vezes na fase aqui de Porto Alegre, né, jovens que estão sob detenção. E não é fácil falar de valorização da vida para um jovem que já está desacreditando um pouco nos valores, né, no ser humano, na sociedade. E as perguntas, o que eles trazem, sempre são muito difíceis, porque são muito reais. Mas numa das falas, uma vez eu ouvi, agora eu estou entendendo o que estava acontecendo na minha casa. E a gente não falou dos problemas da casa dele. A gente está falando de valorização da vida e como é que a gente pode ter uma vida o mais saudável que a gente consegue, né? E aí eles trazem o amigo que morreu no tiro, morreu no tráfico, e aí eles dizem assim, tu não entende a nossa realidade, né? Não é bem assim. E o grupo mesmo vai trazendo respostas. Então, quando a gente traz, e eles trazem esses índices de mortalidade, por suicídio ou não, ou por crime, eles começam a pensar um pouco diferente, a acreditar. Então, existe uma fala que é saudável e é construtiva, sim. É que a gente custa assimilar ideias novas, né? A gente vem de uma cultura que o suicídio era mito, e a gente ocultava os suicídios nas nossas famílias, né? A gente mentia, né? Por quê? Porque era um terror. Hoje em dia, a gente está conseguindo sobrepor o preconceito de falar sobre, que falar é prevenção, né? Por isso que a gente fala o CVV, Centro de Valorização da Vida, a gente não diz Centro de Prevenção ao Suicídio, porque aí tu está fazendo alusão à morte. Não, a gente quer fazer alusão à vida, né? Bom, que vida, vamos tentar, né? Mas vamos acreditar, né? O princípio é isso. Bom, gente, deixa eu ver se chegou alguma pergunta. Eu acho que está todo mundo impactado aí com o assunto no sábado de manhã. Não temos perguntas, mas... Então, uma última rodada aí de... Deixa eu só complementar sobre a questão da imprensa, então. Eu acho que uma coisa importante da gente pensar, assim, que a imprensa, ela tem pelo menos no Brasil, né, há muitos anos, uma preocupação e um cuidado muito grande com esse tipo de notícia, né, e o fenômeno novo que a gente tem é a internet, né, porque na internet é meio que, assim, vale tudo, né, não tem todo esse cuidado que a imprensa tem. Existe uma cartilha da Organização Mundial da Saúde de como noticiar suicídio, né? E, de maneira geral, no Brasil, toda a imprensa, ela segue esses preceitos, assim, né, que a gente falou antes, de não fazer manchetes, de não glamorizar, né, não fazer sensacionalismo. Mas na internet, né, cabe qualquer coisa, né, e aí a gente vê esse tipo de postagem, como eu comentei antes, né. Então, eu acho que o que a gente tem de diferente, né, é a questão da internet, que daí fica uma coisa meio, assim, campo de ninguém, né, vale tudo. Há pouco a gente viu isso num suicídio aqui em Porto Alegre, que a pessoa colocou a carta na internet, né, ao longo do dia, foi fazendo postagens de que ia cometer o suicídio, né, colocou carta, colocou foto, noticiando o que ia acontecer com ela, e estava ali, né, e ficou alguns dias depois ainda disso, né, então, assim, né, esse cuidado que a internet não tem, né, e já houve... não tem, né?
já houve situações de alguns suicídios aqui na cidade também, de não sair nada na imprensa, mas sair na internet. As pessoas acabam sabendo, porque daí ficam se compartilhando, tanto no grupo de WhatsApp, como nas redes sociais de Instagram e Facebook, acabam compartilhando coisa que na imprensa não sai, porque justamente a imprensa tem essa preocupação e esse cuidado. Então, não compartilhem esse tipo de conteúdo, porque isso é danoso, né? Gente, então vamos aí, antes de encerrar, vamos ver se chega alguma pergunta aí, mas antes da gente encerrar, uma última rodada. Comentários de vocês aí, para a gente encerrar por aqui. Cata, começa aí. Bom, eu vou encerrar minha fala, né, falando mais uma vez o desafio que é avaliar, né, o risco de suicídio para a gente, né, que trabalha, né, na área de saúde, assim. Então, sempre, né, lembrar que o suicídio, né, ele é flutuante, ele oscila, né, o paciente pode estar bem agora, mas daqui a pouco ele aumentou o risco, vice-versa, né, isso significa que tem que ter uma avaliação periódica, e poder dividir, né, como foi falado, por Domício, Berenice, Andreia, né, trabalhar em equipe, né, de poder, né, a gente pensar junto, né, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode intervir nesse momento da avaliação. Bem importante, né, fazer contato com os familiares. Vários pacientes são liberados de pronto atendimentos, né, você relata que ele não vai cometer suicídio, né, e ele é liberado, né, e a família, ninguém soube, né, que esse paciente chegou para o atendimento após uma tentativa de suicídio. Então, lembrar sempre, né, que a gente, é uma situação que o paciente está em risco de suicídio, a gente tem que romper o sigilo e tem que entrar em contato, sim, né, principalmente com a família, ou alguém, né, que possa se responsabilizar desse paciente. Alguns pacientes, né, após uma tentativa, são encaminhados diretamente para uma internação psiquiátrica, e em outros casos, né, se tem uma rede familiar, né, adequada, alguns pacientes podem realizar algumas internações domiciliares, mas é uma equipe que determina aquilo, não é a família e não é o paciente. É isso. E o importante disso, né, Cata, que a gente, quando vai adquirindo um pouco mais de experiência, a gente consegue ouvir falar de morte, consegue ouvir falar disso, sem achar que isso é direto uma indicação de internação, que a gente consegue conhecer esse paciente e avaliar isso, entender o que está acontecendo e indicar ou não isso com mais tranquilidade, que quando a gente está começando, a gente ouve falar nisso, bom, não tem jeito, vamos internar, porque é o único caminho, né? Então, assim, é isso que o Domingos falou o tempo todo, que a gente comentou aqui, quer ouvir, escutar essa pessoa, né, que está ali na nossa frente, e entender o que ela está dizendo, e esse risco, né? Acho que dentro disso que tu está falando é importante. Bereia, Domício, uma última rodada. Tá, só destacar uma coisa que nós, do CVV, acreditamos que é a união de esforços, né? Por isso que existe o CVV Comunidade, nós vamos às instituições, a gente entra em contato, lá eles continuam o trabalho, né? Existe o que nós chamamos continuada, que é uma metodologia de organizar em grupos, de falarem sobre coisas da vida, quer dizer, uma provocação construtiva, para que essa questão de valorizar a vida se propague, para que, assim, a pessoa não tenha escuta só no CVV, ela tenha no seu ambiente de trabalho, ou na comunidade a que ela pertença, né, ela poder ser escutada das coisas dela, né? E aí tem tudo isso que o CVV pode desenvolver, inclusive dar autonomia para as instituições formarem esses grupos e desenvolver essa metodologia, né? Mas é nisso que a gente acredita, em propagar essa ideia de valorização da vida, e que nós, diferentes profissionais de instituições, que esse é o caminho, né, da nossa união, esse é o caminho, porque nenhum de nós consegue dar conta de tudo, né? Então é nisso que nós do CVV acreditamos também, é isso. Uma coisa bem importante que tu tá falando, Domingos, que é essa sensação de pertencimento, né? Que às vezes, que a gente sabe que estar isolado não se sentir pertencente é um fator de risco. E às vezes, quando a pessoa liga e vocês acolhem, essa sensação de estar acolhido
né, de não estar sozinho, né, já é protetor, né. Claro. Por isso que a gente acredita no ano amarelo, né? Não é no setembro amarelo, porque não é só nesse mês que a gente fala de valorização da vida, é o ano inteiro, a vida inteira. É o trabalho de vocês todos os dias, né? Todos os dias, isso aí. É isso aí. Berenice? Bom, e dentro disso que o Domi estava falando, que eu acredito muito, né, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, e acho que é fundamental esse tipo de junção de esforços, né, não adianta eu iniciar o tratamento para um adolescente se a gente não avaliar como é que está a situação com grupo de amigos, às vezes não é questão só do meu paciente iniciar um tratamento, mas às vezes tem familiares que precisam também, né. Não adianta eu iniciar um tratamento e eu não avaliar outras questões, por exemplo, esse adolescente, ele tem condições de fazer uma atividade esportiva, como é que está o grupo de amigos, né, às vezes a gente pode contar com um grupo de jovens, que pode ser um grupo da igreja, um grupo de escoteiros, um grupo da comunidade onde ele mora, né, mas todas essas coisas se somam aos esforços, né, tudo isso é terapêutico também, né, não é só a medicação ou a terapia, né, mas essas outras todas as intervenções que a gente faz são coisas que vão se somando de pouquinho em pouquinho para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, e eu acho que isso aqui é o fundamental. Né? E gostaria de novo de colocar, então, o comitê à disposição para instituições que precisarem de algum auxílio, alguma atividade. E para convidados que queiram trabalhar com a gente também, né, Berê? Também. Sejam bem-vindos. Olha só, estão chegando alguns comentários e perguntas. Primeiro eu vou ler os comentários aqui, depois eu leio as perguntas para vocês poderem responder. Larry Gomes diz, parabéns pelo evento, esclarecedor. O Charles Weber, evento muito importante, especialmente nesse momento. Parabéns. A Ana Maria Pereira, obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa. E aí tem uma pergunta aqui, só um pouquinho, deixa eu abrir. Com essa fala de vocês das notícias da internet e notícias não notícias da imprensa, não seria um momento de reformular como noticiar o suicídio? Uma pergunta da Marta Riff. Vou falar um pouquinho. Tem já uma diretriz, né, da Organização Mundial da Saúde de 2020 e tem outra também, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, de como, né, orientações, né, mais direcionadas, assim, específicas, como divulgar situações de suicídio. Inclusive, né, tem alguns prêmios para aquelas reportagens, né, que são cuidadosas, né, que são respeitosas, né, que ao contrário, né, não vão favorecer esses efeitos, né, Werther, que eu falei, né, de imitar, né, ao contrário, vão ser multiplicadoras, né, de oportunidade, né, das pessoas saberem, né, que podem ter, né, pensamentos de morte, de suicídio, mas que existem, né, locais que podem ser, né, acolhidos, né, e podem receber tratamento. Então, já existe, tá? Eu vou colocar também aqui uns links no chat para dessas diretrizes específicas, né, de como fazer reportagens, né, adequadas e respeitosas sobre o suicídio. Nós fizemos, antes da pandemia, uma das atividades do comitê foi uma atividade com o pessoal da imprensa, que a gente fez um treinamento sobre isso, não sei se tu está lembrada disso, André, que a gente fez, uma jornalista participou, né, e a gente, como profissional da área da saúde mental também, fazendo justamente esse tipo de treinamento, né. Como a Sarah disse, já existe essa diretriz da Organização Mundial da Saúde, e normalmente aqui no Brasil a imprensa respeita muito isso, né, o problema são as pessoas leigas que fazem postagem na rede social, porque na imprensa isso já funciona bem, né. Então, mas é a questão das divulgações pessoais, assim, na rede social, que hoje em dia é mais problemático. Não uma notícia profissional, né? Não, a notícia profissional, de maneira geral, funciona muito bem. Chegou mais alguma pergunta? Eu acho que não, deixa eu ver. Não. Então tá, gente, últimos comentários aí, antes da gente encerrar, alguém de vocês aí quer deixar algum recado nesse momento? Não?
Então, tá bom, quero agradecer mais uma vez a esse trio maravilhoso que veio aí para conversar com a gente num sábado sobre esse tema importante, mas árido, né? E agradecer a quem veio aí nos assistir, compartilhar as coisas com a gente. Muito obrigada, obrigada mesmo, que a gente siga conversando sobre esse tema que é tão importante, né, de forma responsável e acolhedora em outros momentos, né? Então, bom final de semana para todo mundo, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Tá bom, gente? Bom final de semana, pessoal, grato pela oportunidade. A gente que agradece, um grande abraço a todos, beijos. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.